Já parou para pensar se um texto com milhares de anos poderia ser, na verdade, um mapa para os nossos desafios de hoje? É isso que a gente vai explorar. Vamos mergulhar na sabedoria de Provérbios 27 e descobrir como ela pode ser um guia super prático para uma vida com mais equilíbrio e propósito. E olha, a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa está bem aqui, nessa frase. É uma provocação e tanto, né? E se a sabedoria de verdade não fosse sobre ter tudo planejado, tudo sob controle para amanhã, mas sim sobre viver o hoje com confiança, com humildade? É isso que a gente vai fundo para entender. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente isso: destrinchar os ensinamentos desse capítulo. A gente vai olhar pedacinho por pedacinho e ver como tudo se conecta, sabe? Quase como montar um quebra-cabeça que, no final, vira um manual prático para uma vida mais sábia. E a primeira coisa que salta aos olhos é que Provérbios 27 não é só um monte de conselhos jogados, sabe? Não mesmo. Existe uma estrutura muito clara por trás. Vamos explorar justamente os pilares que sustentam essa ideia de uma vida mais equilibrada. E são esses aqui, ó, os 5 pilares que vão ser o nosso guia: confiança, amizade, prudência, zelo e humildade. À primeira vista pode até parecer simples, né? Mas olha, cada um desses pontos abre um leque de conselhos super práticos. Bora ver como isso funciona na vida real. Então, vamos para o primeiro pilar. E olha, esse aqui talvez seja o que mais bate de frente com o nosso jeito de viver hoje em dia. A gente vive, né, numa obsessão por planejar tudo, controlar tudo. E a proposta aqui é justamente o contrário. É sobre a sabedoria de vez em quando, soltar as rédeas. Simplesmente confiar. E esse contraste aqui é muito forte, né? Pensa bem, de um lado, a gente tem os nossos planos, sempre com foco lá no futuro, e o que isso geralmente gera? Ansiedade pura e simples. Do outro lado, a gente tem a confiança em Deus, que nos puxa de volta para o presente, para o agora, e traz humildade. O que o texto está dizendo é que a sabedoria mora justamente aí, nessa virada de chave. Beleza, saindo da confiança, a gente mergulha agora no segundo pilar, a amizade. O foco muda totalmente para as nossas relações e o texto é bem claro nisso, viu? Sabedoria não é uma jornada para se fazer sozinho. Mas atenção, o ponto aqui não é sobre ter 1 milhão de amigos, mas sim sobre a qualidade, a profundidade dessas amizades. Mas, afinal, o que é uma amizade de verdade? O que define isso? Bom, segundo Provérbios 27, vai muito além daquele apoio para tudo, sabe? A amizade verdadeira é aquela que tem a coragem de corrigir, mas com amor. É aquela sinceridade que quer o bem do outro de verdade, mesmo que para isso precise falar algo que vai doer um pouco. É um tipo de lealdade, nossa, muito rara e profunda. Até agora a gente falou de conceitos mais internos, né? Confiança, amizade. Mas a sabedoria não fica só no campo das ideias. Ela tem que aparecer no dia a dia. É a sabedoria em ação. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como pegar esses princípios e transformar em atitudes práticas de verdade. E olha que legal, o texto nos dá um passo a passo bem prático. São duas coisas. Primeiro, agir com prudência, que nada mais é do que ter aquele discernimento, aquela manha para evitar o que faz mal. E segundo, ter zelo. E essa parte é muito interessante. Não é sobre se matar de trabalhar, sabe? Aquele caminho que a gente conhece bem e que leva direto para o burnout. Não. Zelo aqui é sobre diligência. É ter cuidado, carinho com as nossas responsabilidades. É quase uma dança, né? Entre se desviar do que é ruim e cultivar o que é bom, mas de um jeito saudável. Então, a gente já passou pela confiança, pela amizade, pela prudência. E agora a gente começa a ver como as peças se encaixam, né? Como tudo está conectado. Porque nenhum desses pilares é um objetivo final. Eles são, na verdade, um caminho que leva a gente para um lugar, para um estado de espírito bem específico. E é exatamente aqui que essa jornada toda nos traz. O grande prêmio, o objetivo de viver por esses princípios, não é virar uma pessoa perfeita. Longe disso. É a paz. É a capacidade de respirar fundo e descansar de verdade. Encontrar aquela tranquilidade que só vem quando a gente confia que existe uma ordem maior cuidando das coisas. E no final, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. Nesse nosso mundo superacelerado, cheio de conexões que às vezes são tão superficiais, como é que esses princípios tão antigos podem de fato transformar a vida prática, a vida de hoje? Bom, a resposta para isso, claro, é uma jornada bem pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa reflexão.